Senhor Dior. Jiao Qi, o presidente de uma grande empresa, chega ao hospital totalmente desesperado, procurando Zhang Shenfei após um acidente. Enquanto seu secretário cuida de pagar as contas, ele corre loucamente em direção à sala de emergência. No meio do caos de médicos e feridos, finalmente o encontra. Shenfei tem a cabeça vendada, mas, para alívio de Jiao Qi, parece que não perdeu nenhum membro. O momento ternurento acaba rápido quando Shenfei o freia de repente. Pergunta se ele está feliz por vê-lo ferido. Começam a se insultar ali mesmo. Jiao Qi não pode acreditar que seu parceiro esteja tão agressivo do nada. Giro bizarro chega a quando Shenfei o abraça com força. E diz que agora ele é sua esposa e que precisa obedecer para que ele pague as dívidas do pai. Fecha-te a cena pedindo que ele se lembre do seu nome, Dior Zhang, deixando Jiao Qi completamente desorientado com esse delírio. Situação fica ainda mais estranha quando Shenfei se torna intensa, mas felizmente a polícia interrompe o momento antes que vá além. Os oficiais trazem a câmara de bordo do acidente e... Embora o relógio inteligente de Shenfei esteja todo quebrado, Jiao Qi tem as permissões necessárias para revisar as gravações e entender o que aconteceu. Ao verificar os dados, descobrem a origem de toda essa vergonha. Shenfei estava ouvindo um audiolivro de um romance barato sobre um milionário dominante e uma esposa sofredora. O acidente ocorreu exatamente na parte mais dramática da trama e parece que, após a colisão, seu cérebro decidiu que aquilo era seu novo roteiro de vida. A médica confirma que o homem está fisicamente perfeito, mas tem um problema sério de percepção da realidade. Como não existe tratamento médico para um delírio tão específico, a Jiao Qi não tem outra escolha senão aceitar a derrota e levá-lo para casa, tentando que ele recupere a sanidade por conta própria. Fragmento de narração. Sair do hospital é um calvário porque são muito chamativos e as pessoas já começaram a reconhecê-los. Fragmento de narração. Jiao Qi acelera o passo para evitar que os rumores se espalhem. Fragmento de narração, mas o show de sua parceira acaba de começar. Estacionamento. Fragmento de narração. Shenfei se joga de cabeça no papel de milionário ciumento e acorrenta Jiao Qi ao banco. Fragmento de narração, pensando que ele quer escapar. Ravimento de narração. Entre poses de novela e muita tensão desnecessária, Dior acaba amarrando-o ao cinto. Fragmento de narração, enquanto o alerta para não o enfurecer. Ravelamento de narração. A viagem de volta é um silêncio incômodo puro. Fragmento de narração. Até que chegam à mansão e o pessoal os recebe com toda a etiqueta. Fragmento de narração. Shenfei faz uma cena diante dos empregados e fragmento de narração exige que a partir de agora chamem Jiao Qi de esposa. Ravimento de narração. O ponto alto é que o mordomo está processando o constrangimento, porque tecnicamente já o chamam assim há 7 anos e não entende por que tanta dramatização por algo que já é rotina. Jiao Qi tenta acalmar a todos com o staff dizendo que tudo é uma brincadeira, mas Shenfei o carrega como um saco e o leva direto para o quarto na frente de todos. Empregados estão processando o nível de constrangimento, mas decidem não perguntar e apenas seguir com a rotina da casa. Uma vez a sós, Shenfei o joga na cama e rasga a camisa para assumir a postura dominante. Jiao Qi está furioso com o tratamento, mas o delírio do outro é tão intenso que a situação escala e acabam passando a noite juntos. Na manhã seguinte, a atitude de Dior não muda nem um pouco e repreende Jiao Qi por ainda não entender quem manda. É exaustivo. Então o presidente decide que já teve suficiente teatro e vai ao banheiro para acabar com a tensão. Do vaso sanitário, Jiao Qi dá o golpe final para quebrar o roteiro. Diz que está evacuando seus futuros filhos. Shenfei entra em pânico total ao processar a perda de sua descendência, e Jiao Qi o domina por completo, ensaboando-o com a mangueira do chuveiro para que pare de se incomodar. Depois de tanto drama, Jiao Qi decide que já foi demais e dorme abraçado a Shenfei para descansar um pouco. Ao acordar, Shenfei já está totalmente no personagem e obriga Jiao Qi a vestir um traje ridículo porque acha que seu parceiro é pobre e nunca viu roupas de luxo. Estresse começa a afetar Jiao Qi com uma dor de barriga terrível, mas Shenfei zomba dizendo que ele é muito fraco para ser seu homem. O cara faz um escândalo na sala, segurando sua mão diante de todos e provocando-o com supostas amantes para ver se fica ciumento. Choque real chega no elevador quando ele descobre que sua sala não está no topo do prédio por pura segurança, algo que lhe parece zero trendy, e arruína toda a aura de chefe dominante.
Ao chegar à empresa, Shen Fei decide que Jiao Qi será sua assistente pessoal para lhe servir o café e, por acaso, acalmar seus desejos lambendo sua orelha diante de todo o pessoal. Jiao Qi morre de vergonha com a cena, mas, no fundo, admite que sentia falta daquela intensidade do seu parceiro. Enquanto Jiao Qi assume o controle da sala de reuniões e começa a cancelar reuniões. Shen Fei entra em crise porque seus próprios funcionários nem o notam. Ver que todos obedecem a seu assistente em vez dele totalmente quebra a aura de chefe dominante que ele tenta projetar. A paranoica sobe de nível quando Jiao Qi desbloqueia o computador da sala como se nada fosse, fazendo com que Shen Fei duvide de como seu suposto secretário pobre sabe tanto. Delírio escala para um thriller corporativo e Shen Fei o pressiona contra a mesa, acusando-o de ser um espião infiltrado pela concorrência. Auge do drama, Shen Fei rasga a camisa dele para interrogá-lo sobre sua suposta traição. A Jiao Qi não se assusta com a acusação nem com a proximidade. O que realmente dói é que acabaram de destruir um traje de designer caríssimo que mal estava estreando. Justo quando a tensão sobe, uma funcionária entra e faz um gesto dizendo que está interrompendo uma cena de escritório adulto, então sai correndo assustada. Shen Fei se faz de hacker mudando sua senha para proteger seus segredos, mas Jiao Qi a adivinha de primeira porque o gênio usou sua data de aniversário. Depois de um café rápido, Jiao Qi decide que é a hora de ir ao médico e pega na mão de Shen Fei, quebrando toda a aura de chefe dominante que tentava manter. Garagem. Shen Fei entra em modo vilão de romance barato e solta que não vai pagar as dívidas da família até que fique grávida. Uma loucura total. Jiao Qi decide que, se vai suportar esse delírio, precisa valer a pena, então pede um adiantamento pelos serviços da noite anterior. Shen Fei leva a sério e promete 100 milhões de dólares. Deixando Jiao Qi com a última palavra enquanto se preparam para sair. Shen Fei segue em sua jornada pedindo que o chamem de Dior e se indigna quando na clínica pedem que pague adiantado. Para ele, se te cobram assim que entras, o lugar não tem nível. Ele imagina que 2 milhões de dólares é uma quantia medíocre e começa a se gabar, enquanto Jiao Qi paga os 200 dólares reais da consulta para que seu marido pare de passar vergonha. Médico explica que traumas usando IA podem queimar seu cérebro. E mostra o vídeo de uma criança que acreditou ser Superman e quase se matou saltando de um prédio por confusão. A tensão aumenta quando Shen Fei se ofende porque o médico não conhece sua suposta fama mundial. Mas o clima muda quando Shen Fei suspeita que o médico é o mesmo enganador que já lhe vendeu cremes caríssimos antes. Parece que as suspeitas de Shen Fei não eram pura alucinação, pois assim que Jiao Qi menciona as cremes, o médico perde a compostura com uma risada nervosa que o deixa em péssima situação. A seriedade da consulta se quebra por completo e agora? Jiao Qi percebe que o cara é muito menos profissional do que aparentava. Zhang Shenfei acordou sendo Dior. O audiolivro é uma dívida que Jiao não sabe pagar. Jiao aceita o roteiro bizarro para salvá-lo ou quebra o delírio arriscando danos mentais irreversíveis. Escolha a submissão, ignorando que o roteiro já tem um final escrito. Narração: Jiao Qi, presidente de uma grande empresa, chega ao hospital totalmente desesperado, procurando Zhang Shenfei após um acidente. Enquanto seu secretário cuida de pagar as contas, ele corre loucamente em direção à sala de emergência. No meio do caos, de médicos e feridos, finalmente o encontra. Shenfei tem a cabeça vendada, mas, para alívio de Jiao Qi, parece que não perdeu nenhuma extremidade. Momento ternurento é rompido rapidamente quando Shenfei o freia de repente e pergunta se está feliz por vê-lo acidentado. Começam a se insultar ali mesmo e Jiao Qi não consegue acreditar que seu parceiro esteja tão agressivo do nada. Virada bizarra acontece quando Shenfei o abraça com força e diz que agora é sua esposa e que precisa obedecer para que ele pague as dívidas do pai. Faz chato a cena pedindo que lembre seu nome, Dior Zhang, deixando Jiao Qi totalmente desorientado com esse delírio. A situação se torna ainda mais bizarra quando Shenfei se intensifica, mas, por sorte, a polícia interrompe o momento antes que vá além. Oficiais trazem a câmara de bordo do acidente e, embora o relógio inteligente de Shenfei esteja todo esmagado, Jiao Qi tem as permissões necessárias para revisar as gravações e entender o que aconteceu. Ao conferir os dados, descobrem a origem de todo esse cringe. Shenfei estava ouvindo um audiolivro de um romance barato sobre um milionário dominante e uma esposa sofrida. Choque ocorreu exatamente na parte mais dramática da trama, e parece que, após o impacto, seu cérebro decidiu que esse era seu novo roteiro de vida.
A médica confirma que o tipo está fisicamente perfeito, mas tem um problema sério de percepção da realidade. Como não existe tratamento médico para um delírio tão específico, a Xiaoqi não resta outra alternativa senão aceitar a derrota e levá-lo para casa para tentar que recupere a sanidade por conta própria. Sair do hospital é um calvário porque são muito chamativos e as pessoas já começaram a reconhecê-los. Xiaoqi acelera o passo para evitar que os rumores se espalhem, mas o show de seu parceiro ainda está apenas começando. Estacionamento. Shenfei mergulha de cabeça no papel de milionário possessivo e acorrenta Xiaoqi ao banco, pensando que ele quer fugir. Entre poses de novela e muita tensão desnecessária, Dior o coloca no cinto enquanto avisa que não o faça ficar bravo. A viagem de volta é um silêncio desconfortável até chegarem à mansão, onde o pessoal os recebe com toda a etiqueta. Shenfei faz uma cena diante dos empregados e exige que a partir de agora chamem Xiaoqi de esposa. Remata é que o mordomo está processando o cringe, porque tecnicamente já o chamam assim há 7 anos e não entende porque tanta falação por algo que já é rotina. Xiaoqi tenta acalmar os ânimos com a equipe dizendo que tudo é uma brincadeira, mas Shenfei o carrega como um saco e o leva direto para o quarto diante de todos. Empregados estão processando o nível de cringe, mas decidem não perguntar e apenas seguir com a rotina da casa. Uma vez a sós, Shenfei o joga na cama e rasga a camisa para se dar como dominante. Xiaoqi está furioso com o tratamento, mas o delírio do outro é tão forte que a situação escala e acabam passando a noite juntos. Na manhã seguinte, a atitude de Dior não muda nem um pouco e repreende Xiaoqi por ainda não entender quem manda. É exaustivo, então o presidente decide que já teve bastante teatro e vai ao banheiro para cortar a tensão. Do vaso sanitário, Xiaoqi lança o golpe definitivo para quebrar o roteiro. Diz que está evacuando seus futuros filhos. Shenfei entra em pânico total, processando a perda de sua descendência e Xiaoqi o doma por completo, banhando com a mangueira da ducha para que pare de se incomodar. Depois de tanto drama, Xiaoqi decide que já foi demais e dorme abraçado a Shenfei para descansar um pouco. Ao acordar, Shenfei já está totalmente no personagem e obriga Xiaoqi a vestir um traje ridículo porque acha que seu parceiro é pobre e nunca viu roupas de luxo. Esse stress passa a custar caro a Xiaoqi com uma dor de barriga terrível, mas Shenfei zomba dizendo que ele é muito fraco para ser seu homem. O tipo monta um espetáculo na empresa pegando sua mão diante de todos e provocando com supostas amantes para ver se fica ciumento. Golpe de realidade chega no elevador quando descobre que sua sala não está no topo do prédio por pura segurança. Algo que lhe parece zero trendy e que arruína toda a aura de chefe dominante. Ao chegar à empresa, Shenfei decide que Xiaoqi será seu assistente pessoal para que lhe sirva café e, de passagem, o acalma os desejos, lambendo sua orelha diante de todo o pessoal. Xiaoqi morre de vergonha com a cena, mas, no fundo, admite que sentia falta desse lado intenso de seu parceiro. Enquanto Xiaoqi assume o controle da empresa e começa a cancelar reuniões, Shenfei. E assim começa Sr. Dior. Como Shenfei não consegue sair do personagem de milionário intenso, não saiam do vídeo sem se inscreverem e deixarem seu like para financiar esse delírio. Vamos lá!